Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do Código Stream. E hoje a gente tem aqui nossos ilustres convidados da Arte Intel, Caco Grandino e Gans Alvarado. A Arte Intel, para contextualizar, é uma empresa de músicos para músicos que trata desde a parte artística, comunicação, até o selo, desenvolvimento dos artistas próprios. Mas tudo começou, com a estratégia de mídia, a inteligência de mídia, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo podcast, sobre audiência, que é a variável A do algoritmo do Código Stream. Acesse as nossas redes sociais, @strm.cx, e esse vídeo podcast vai estar em vídeo no nosso YouTube e também em áudio no nosso perfil do Spotify. Caco e Gans, cara, obrigado por aceitarem o convite, de estar falando com a gente hoje. E para contextualizar o pessoal, a gente gosta de olhar para a audiência, para essa variável de audiência, sobre 5 macro critérios, a da audiência própria, a audiência social, a audiência comprada, a audiência viral e a audiência conquistada. Então, esses são os 5 tópicos que eu queria abordar hoje aqui com vocês, que são extremamente especialistas no assunto. E é muito legal essa complementaridade de vocês, o Caco vindo de uma carreira musical, artística com NX, cara, de super sucesso, tendo essa visão do artista, e o Gans, vindo também da música, mas também com passagem em agências, especialidade específica nessa parte de audiência. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Eu queria saber primeiro sobre a audiência própria, Então, hoje em dia, acredito que vocês estejam acompanhando, existem essas fórmulas dos lançamentos que lidam muito com a audiência, com o mailing, com o e-mail das pessoas. E hoje em dia, os artistas, funciona isso para o artista também? Quanto vocês acham importante o artista ter um mailing e como é que ele poderia usar isso a favor dele? Como é que vocês enxergam essa audiência própria na carreira de um artista? Primeiro de tudo, Fernando, obrigado demais pelo convite. A gente ficou honrado de poder participar dessa primeira temporada. A gente acredita muito no código de vocês, tanto que nossa relação já é de hoje. Porque, como a gente fala, o sucesso da música, do artista, não está atrelado simplesmente a um fator, e sim a uma série de fatores, e vocês conseguiram, Stream, colocar tudo isso de uma maneira muito, muito clara, muito objetiva. A gente já teve a oportunidade de testar o código também. A gente está super ansioso para começar a colocar isso no mercado, usar também para os nossos artistas, porque até para nós, que hoje, desse lado da mesa, tem insights assim, valiosíssimos que em algum momento o lado humano não perceberia, e a máquina consegue, com a inteligência artificial, identificar aqueles pontos mais fracos e os pontos mais fortes. Então você consegue fazer um balanço muito legal. Quanto a essa parte de audiência, como você introduziu aqui, eu sempre fui muito do lado artístico, vivi muito tempo com NX de carreira, e quando o Gans, o idealizador da Arte Intel, ele me convidou para participar, o primeiro papo foi justamente isso, de começar a prestar serviços de mídia para a música, que até então não existia esse segmento, e o Gans veio trazer isso, na verdade, para prestar um serviço para NX, na época, que a gente já estava super engatilhado, acabou não rolando, e a gente começou a juntos fazer um freela para um cliente, era o Ziba, na época, que legal, na verdade ligou, e foi aí que a gente começou. Mas nessa parte de audiência eu vou passar a bola para o especialista, analista, inteligência, que é o Gans, que ele vai conseguir esclarecer muito melhor para a gente. Show! Legal, Fê, obrigado aí pelo convite. É legal aí poder participar dessa iniciativa, muito massa mesmo. Cara, eu acho fundamental você ter acesso e você ter um estudo em cima dessas informações de audiência. Eu acho fundamental para o artista em qualquer fase de carreira que o artista esteja. Dentro de um contexto de um artista iniciante, é fundamental você agregar essas informações, e eu vejo 2 lados muito importantes que eu acho que são interessantes da gente destacar com relação a esse tema.
Um deles é extrair inteligência, é você ter a lista vinda de diferentes lugares, por exemplo, vou fazer um mailing de quem compareceu num evento meu, quem foi num show. Eu vou ter um mailing de todos os e-mails de pessoas que se cadastraram numa ação de pré-save ou numa promoção que eu sorteei alguma coisa. Você ter o registro de tudo isso, você poder cruzar essas informações, em primeiro lugar ela vai te trazer inteligência, ela vai te trazer um entendimento do teu público, quem é recorrente lá no teu público, quem meio que caiu de gaiata e apareceu uma vez só dentro de N situações que você teve interação. Então ter o entendimento desse público e como que está dando tração nisso é o primeiro benefício. O segundo benefício é poder reativar isso. Que isso é genial, você tem uma base de e-mails, hoje a plataforma traz possibilidades para a gente que num passado recente era uma coisa de ficção científica, né? Hoje em dia já é possível, você consegue embarcar dados offline dentro de uma plataforma, como vou citar o exemplo do gerenciador de negócios do Facebook, né? Que ele tem um gerenciador de audiências dentro dele que você consegue fazer upload por número de celular ou por e-mail e depois consegue servir anúncios para esses clusters. Isso é uma vantagem para você poder reativar quem engaja com o teu trabalho de uma maneira fundamental para dar andamento. Que legal, e dá até para, com essas informações, né, com esses e-mails, montar bases maiores por semelhança, né? Tipo, o que é parecido com esse perfil, que tem a mesma idade, os mesmos comportamentos, e você começa a acessar, né, aquilo que você já tem de percepção que já está te consumindo, né? Que está próximo de você, que já está indo no seu show, que está salvando sua música. Poxa, é incrível, é incrível. E acho que depois disso, acho que dessa audiência própria, o início, né, da construção da base de fãs de todo artista, ela começa ali nas redes sociais, né? Sim. Que a gente já vai falar da parte social, da rede social. Cara, hoje em dia, assim, a gente percebe que parece que cada vez é mais difícil para você acessar a sua própria base, né? Os algoritmos, parece que eles ficam cada vez mais entendendo como é que eles conseguem extrair mais impulsionamento ou mais dinheiro, né? Para que você consiga acessar. Acho que até uma da grande importância da sua base de e-mail próprio. Como é que o que vocês diriam para um artista que não tem uma base de fãs grande, que está começando, o que ele tem que fazer para ele construir, já que o algoritmo está contra ele para que as pessoas acessem esse conteúdo? Cara, o principal é conteúdo, a qualidade do seu conteúdo, o quanto isso está alinhado com a tua verdade interior, vai passar essa autenticidade para o público. Então essa é uma questão e é intangível pra caramba isso também, né? Pensar. Mas música é isso, né? A gente está falando de coisas que são menos tangíveis, não é uma ciência exata, né? No entanto, eu acho bastante claro, você consegue medir quantitativamente os resultados quando você faz um conteúdo de um jeito ou de outro, você consegue escolher de acordo com a performance, né? Mas sim, conteúdo, primeira coisa para engajar, para o público conseguir se engajar com o seu trabalho, e segundo é você ter uma constância e coerência nessa exposição de material e manter essa conversa com o seu público, saber utilizar as ferramentas que tem na mão. Se for pegar o Instagram hoje, você tem que ficar por dentro. Não tem como, hoje o músico, o papel dele, um artista, o papel dele não é só desenvolver a arte dele, é também se comunicar, é também saber expor isso e estar por dentro das novidades. Por exemplo, vou citar o exemplo do Instagram, que é uma ferramenta poderosa para engajamento e para conversa mesmo do público com o artista. Você estar por dentro do que está quente de produto dentro do Instagram, por exemplo, faz muito sentido. Hoje você apostar suas fichas em fazer conteúdo para o Instagram Reels faz muito mais sentido do que você fazer um vídeo para timeline, embora ele não seja dispensável. Ele precisa estar lá, mas você pode botar o foco no Reels. Exato. Porque é algo que está acontecendo no momento. A própria ferramenta vai incentivar para ter mais gente consumindo isso. Exato, porque é interessante para o próprio Instagram, né? Quando ele lança uma funcionalidade nova, ele quer mostrar para mais gente e acaba o algoritmo flexibilizando um pouco. Entrega mais. É uma oportunidade que ele te dá de... uma janela para você aproveitar. Não é a primeira vez que a gente vê isso, né? Exato. Essa história se repete, tem até um padrão. Se a gente for avaliar a maneira que foi adotado
esse formato de Reels é muito semelhante ao que aconteceu com Stories alguns anos atrás. Exato, na época do Snapchat. Exato, né? Você consegue, e agora com o TikTok. Você consegue pegar uma característica, né, um formato de uma plataforma e replicar em outra plataforma, e o Instagram é muito bom nisso, né? Muito. E tem uma coisa que a gente sempre faz muita analogia, né, que eu acho que é uma forma muito clara das pessoas entenderem, porque a gente que não está também muito dentro do lado técnico da coisa, a gente tem que tomar cuidado para que a nossa linguagem seja tangível para as pessoas. E a gente considera sempre, você quer ter seguidor no Spotify, você quer ter inscrito no YouTube, você quer ter seguidor no Instagram, no TikTok, beleza. Imagina que cada um desses perfis são cômodos ou é a sua casa em si. Você está convidando as pessoas para entrar na sua casa, certo? Sim. Então vai lá, se inscreve no meu canal, segue meu perfil, blá blá blá. Aí a pessoa vai lá, engajou, viu o conteúdo, achou legal. Ele falou, vou entrar nessa casa aí para ver qual é que é. Aí ela entra na sua casa, senta na sala e fica sozinha, num silêncio. Não tem um copo d'água, não tem um biscoito. A pessoa olha aquilo e fala, mas o cara me convidou aqui pra quê? Né? Por quê? Porque ele não manteve a conversa, ele não chegou lá, olha que legal aqui que eu tô te trazendo, toma aqui um biscoito amanteigado pra você comer, depois vamos sentar ali na sala pra ver o jogo do Coringão, e ter essa dinâmica, né? Essa conversa, porque não dá. Antigamente, né, com esse lance de exposição das redes sociais, toda ferramenta nova, como o Gus disse, por exemplo, do Instagram, eles vão favorecer o algoritmo para que você use mais a ferramenta e ela realmente emplaque. Eles gastam muito dinheiro nesse desenvolvimento. Só que você tem de fato que manter uma conversa ativa e tem que ser um conteúdo que gere essa aderência com o seu fã. Só que você não pode jogar o conteúdo lá e falar assim, valeu galera, a galera vai comentar, vai curtir, vai compartilhar. Passa um tempinho do seu dia ali, 15 minutos, dando uma olhada nos posts que rolaram, o que a galera interagiu, dá um feedback, se achou legal, comenta, compartilha alguma coisa que algum fã colocou. Essa conversa, essa atividade é o que gera, de fato, na minha concepção, na concepção do Gus, é o que traz a aderência e o engajamento do fã diretamente com o teu artista, né, favorito, enfim. Isso para mim, para nós aqui, é o início da construção de base de fato. Oferecer um bom conteúdo e manter a conversa sempre ativa. Show de bola. E, Carro, como é que foi pra você, assim, na época do NX0, cara? Era uma época muito diferente de hoje, né? Você lembra, assim, da transição? Como é que vocês se comunicavam? O que era? Onde se dava, tipo, essa relação com o fã? Eu lembro na época que tinha MySpace, né? Tinha Fotolog, tinha não sei o que e tal. E depois... Trama virtual. Trama virtual. Depois migrou isso. E quando migrou, como é que foi? Tipo, e o que funcionava, assim, pra vocês? Você acha que funcionaria hoje? Tipo, o que vocês faziam lá atrás? Porque eu vejo muita gente também com carreiras aí que já tem, cara, 10 anos, já tem 15 anos de carreira e não tem, tá tudo bem, tá tudo certo, mas aquilo que você fazia lá atrás funciona hoje? Tipo, ou não? É outra realidade? Cara, eu acho que a tecnologia ela só avança, né? Ela só anda pra frente, então ela dá muito mais ferramentas para os usuários e para os artistas, para quem quer se comunicar e para quem quer receber informação. Básico assim. Quando a gente surgiu no NX, né, na época tinha o Fotolog, aí tinha o Orkut, aí tinha o MySpace e Trama Virtual, eram os canais e a gente batalhava para entrar, por exemplo, no top 10 da MTV, que tinha muita abertura, né, para o que estava acontecendo independente. Acho que quem puxou muito essa fila foi o CPM, né, quando surgiu assim, com o disco independente, bombou, aí o Rick pegou e botou isso numa massa muito maior, e isso abriu um caminho muito grande para bandas como NX0, como Fresno, como na época Strike, Evo 84, Cine, Restart, uma porrada de gente, né? Só que essa era a forma de se comunicar e não tinha muitas ferramentas de interação. Se colocava no Fotolog, a gente era duro, né? A gente não pagava o Fotolog Premium, então eram 100 comentários, a gente botava um post, 100 comentários em 3 minutos, acabou a interação no dia, não tinha mais o que fazer. E o Orkut tinha uma frequência muito maior, né? E que a gente chegou a ter uma base muito grande, acho que chegou a, sei lá, 4 milhões de pessoas, foi um negócio meio estrondoso, assim. Que era o único ponto de acesso que a gente conseguia manter uma conversa maior, mas era outra vida, porque na época o apoio, o foco da gravadora não era digital. O foco era rádio, TV. Era a venda do disco, né? Porque a gente entrou, quando o iTunes entrou de fato no Brasil, não lembro exatamente a data, se foi 2009, foi 2008, 2009, né? Sim. Então foi a primeira oportunidade de venda digital, quando as gravadoras falaram, puta mano, ferrou, não vende mais físico, tá todo mundo pirateando, a gente tem que começar a vender. A Apple foi a primeira a entrar nesse mercado e o NX também, né, com o catálogo entrando ali. Então a única opção, ou a pessoa comprava cada faixa por 99 centavos,
ou o disco por $19. Aí você parava e você falou, meu Deus, cara, $19 num disco, se eu comprar o físico sai mais barato, sabe, ficava aquela coisa. Então era outra realidade, cara. O engajamento que você conseguia gerar de disposição e o que você conseguia gerar de receita era completamente diferente. Então não acho que seria da mesma forma se a gente tivesse surgido hoje, porque hoje você tem, sei lá, pelo menos 8 opções de lojas que são extremamente difundidas no mercado. Você tem o YouTube como canal principal, muitas vezes até tendo mais audiência do que TV aberta. Stories de artistas, como por exemplo o Danita, às vezes você vai ver a quantidade de visualizações que ela tem. Se for colocar cada ponto no Ibope com 50 mil televisores, ela tiver 300 mil pessoas vendo os stories, deve ter bem mais, a gente não tem acesso a isso, mas eu falo, pô, ela tem ali, sei lá, 6 pontos de Ibope só no stories, né? Então mudou muito a dinâmica. E o artista hoje, com esse monte de ferramentas, de possibilidades, ele é o próprio veículo. Os canais dele são os veículos. Ah, mas ele tem a TV, tem a rádio, tem a imprensa. Tem, mas a comunicação principal são os canais do artista. Ele é o veículo hoje em dia. Então, exato. Mudou muito. A gente gosta de falar que a estratégia, né, antigamente, era você dar o máximo de visibilidade para aquele álbum que ia estar nas lojas e aí acabou. Putz, o cara comprou o álbum, já comprou, mesmo que ele quisesse uma das músicas, ele tinha que comprar o álbum inteiro para ver aquela música em si, tinha que ter o álbum completo. E hoje, com esses lançamentos de single, não é mais, cara, é aquele esforço para aquele lançamento. É diário, são vários lançamentos e hoje a atenção do fã, né? Acho que é a coisa mais, o tempo, essa conquista desse tempo é a coisa mais valiosa. Então a estratégia não é mais fazer um esforço, lançou e acabou, porque já foi, né, o seu produto. Você vai ter que fazer aquilo constantemente, todos os dias, de forma perene, cara, e vai. Porque, cara, né, essa parte de lançamentos mudou a dinâmica do negócio, né? E, cara, já aproveitando, né, a parte das vendas e tudo mais, eu queria entrar na parte da mídia comprada, da audiência comprada. Cara, é algo que hoje assim ainda é meio difícil, né? As pessoas não entendem muito bem como é que funciona, cara, a mídia comprada, né? O que é comprado? É o fake? Que tá comprando o fake? São as campanhas, os impulsionamentos? Por exemplo, a rádio é uma mídia comprada? Como é que funciona isso, né? E o que vocês diriam, por exemplo, para alguém que está no começo, até com essa dificuldade, né, que a gente falou dos algoritmos? Como é que eu mostro a minha música de forma assim, mais abrangente? Dependendo só do orgânico, fica muito difícil, né? Dá para ela ir fazendo, mas é moroso, né? Demora, tem que ter uma disciplina, né, muito grande, uma persistência, uma resiliência muito grande. O que vocês diriam para alguém que tá nesse começo e quer ir partir para a mídia comprada, quer impulsionar, quer colocar um dinheirinho para alguma campanha? Qual é o caminho para ele começar? Perfeito. A primeira coisa, Fê, trazendo aí para o assunto que você colocou, eu acho legal entender o que se compra. Ótimo. Existem diferentes abordagens para isso. Existe sim gente que vende a visualização, vende o número. Existe isso no mercado, porém a gente, por exemplo, não compactua com esse tipo de prática, porque a gente considera fraude, inclusive. Total. Né? Total. Não façam isso. Além de você estar incentivando um mercado que ele não vai te trazer o benefício, você está poluindo a tua própria base, cara. A gente já pegou inúmeros artistas aqui que a gente ia trabalhar a base. Olha, tem um volume de seguidores interessante, vamos trabalhar. O engajamento era difícil, sabe, na marra saía pouco. Por quê? Porque em algum momento o cara comprou um monte de usuário desqualificado que não tem o menor interesse, menor ligação com o conteúdo dele. E na hora que ele vai colocar, começa a entender que o público dele é tudo e não mostra pra nada. Ou então mostra pra um público que não é nada a ver com aquilo. Exatamente. Você não tem engajamento, cara. Pra que você vai ter lá um monte de gente na tua casa se eles não vão interagir com você, né? De perfis totalmente, tipo assim, né, cara? Opostos, aleatórios, né? Não alinhados com você. Perfeito. Né? Com o seu trabalho. Né?
É só um número. E eu entendo que no mercado o conhecimento está se desenvolvendo, os próprios contratantes estão passando a entender um pouco melhor como fazer essa leitura e que de uma maneira rasa você vai olhar o número macro, né? Falar, vou entrar no YouTube e vou ver o número de visualizações do clipe dele. Mas poxa, com o tempo você vai entendendo o que o buraco é um pouco mais embaixo, aí você vai ver o volume de visualizações, mas você vai ver quantos likes e comentários tem em relação ao vídeo. Você começa a validar as hipóteses que você já viu de bate-pronto. Voltando à questão que a gente falou, então, em primeiro lado, esse lado de comprar o resultado, a gente não apoia isso. Existe, mas é algo que a gente não incentiva. Um outro lado é fazer trabalhos focados para cada uma das frentes de mídia que você tem oportunidade. No lado de uma mídia, por exemplo, no YouTube, que a gente está falando de comprar número de YouTube, né? Versus comprar um espaço publicitário para servir o seu conteúdo dentro do YouTube. Perfeito. Então, uma coisa é você compra um número, é fraude. Outra coisa é você compra um espaço, administra para quem que você vai servir isso dentro desse espaço, né? Para qual característica das pessoas da audiência que você vai servir esse seu conteúdo. E aí, a visualização, o like, o comentário, é tudo resultado de performance da compra de mídia que você fez. Perfeito. Você comprou espaço, soube segmentar, colocou um produto bem formatado para aquele tipo de comunicação. Quando isso tudo faz sentido, fecha a conta, você consegue até ter mais competitividade na própria compra de mídia. A máquina entende que o conteúdo é relevante. O custo é diferente. Quando eu tenho um bom produto, acerto muito bem a mão no direcionamento da mídia, a minha mídia é mais barata. Perfeito. Agora, um complemento do que o Gus está falando, que a gente falou da diferença, né? Que às vezes fala, pô, a mídia comprada é um conceito que as pessoas têm uma certa dificuldade de separar o que é realmente, é exatamente o que você falou. Tem esse lado da compra dos números, que é simplesmente pro cara, eu tenho 100 mil seguidores. É o fake, né? O número fake. E aí ele compra seguidores fake, ele compra visualizações que imprimiu um número, mas não dá de fato view para a pessoa lá que fala que é o streaming farm, né? Que o cara tem um monte de lugar que faz isso, mas é péssimo. O que acontece que é o tiro no pé do artista? Tá, você vai segmentar a sua campanha para pessoas da sua base, né? Para pessoas que interagiram nos 30, 60, 180 dias. Aí você vai pegar, né, o target que você quer e vai comprar esses dados do Facebook, por exemplo. Eu quero o perfil 18-24, moradores de São Paulo, que gostam de música, que gostam do segmento de sertanejo, de pagode, X. Você vai lá, faz o teu cluster e aí o Facebook fala, olha, eu tenho X pessoas para te oferecer nesse lado. Beleza, você vai lá e vai impactar essas pessoas. Mas aí, na outra linha de campanha que você quer impactar os seus usuários, como é que você vai discernir que você está pagando uma mídia imprimindo um anúncio para uma pessoa ou para um robô? Então é muito fácil, né? Imagina você imprimir um monte de flyer e aí você pega, a gente está super reduzido aqui, estamos em 5 pessoas aqui, aí eu pego e imprimo 100 flyers, aí de fato entreguei para o Fernando, entreguei para o amigo, para o Gus, e ficou um para mim, e os outros 95 flyers que eu imprimi, eu peguei e fiz assim, eu já paguei, né? Mas quem que está aqui? Eu vou pegar e vou jogar no lixo. Então é a mesma coisa, quando você faz isso, você vai servir mídia para a sua base e você foi lá e comprou o usuário para colocar ali da base para aparecer um número maior. Você está imprimindo anúncio para um robô que não vai interagir. Se 10% daquela base é real, 90% do investimento foi jogado fora. Exato. Às vezes você quer cortar um caminho, mas te traz consequências para o longo prazo. É recorrente isso, a gente já viu em alguns casos isso. Uma outra coisa que você tocou no assunto, Fê, que eu acho bastante interessante, é no caso de um artista que está iniciando e não tem ainda possibilidades de fazer campanha e tal. Não tem conhecimento também, né? Exato, mas tem também a questão do algoritmo, tá cada vez mais desfavorecendo a entrega orgânica, sem dúvida. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a oferta de conteúdo é gigantesca. Perfeito. Então, você levando em consideração isso, você precisa se destacar dentro desse mar de conteúdo. Como eu falei lá na resposta à primeira pergunta, o conteúdo, a qualidade do conteúdo, quanto isso ressona bem com a tua verdade interior, daí você vai passar a autenticidade. Uma pessoa que se alinha com isso vai ter um ser sentido, né, para ter uma aderência maior ao conteúdo. Ali, né? Isso é fundamental, saber utilizar as plataformas. Aí entra um outro
Uma outra visão de como enxergar esse cenário é o quê? A plataforma, hoje, ela precisa ter o algoritmo para poder manter o usuário conectado lá. Se você segue... Tem muita gente que segue perfil pra caramba nas redes sociais. Eu, por exemplo, tenho um perfil um pouco mais moderado para conservador. Eu sigo menos de 200 pessoas dentro do Instagram, por exemplo. Eu sigo 3 mil. Que é mais padrão. Eu acho que eu sou mais fora da curva nesse sentido, porque quando eu quero ver lá, eu quero ver pessoas que eu realmente convivo. Tem gente que eu conheço e que eu não sigo porque eu não convivo. Sim. E aí eu acho que eu formatei a minha timeline para ser um pouco mais íntima. Sim. Mas é muito comum pessoas seguirem 3 mil perfis. É impossível uma pessoa ver todo o material de feed diariamente de 3 mil perfis. Não tem. O algoritmo tem que funcionar. Se não é o algoritmo, o conteúdo em ordem cronológica pode não atrair o suficiente essa pessoa e ela sai do aplicativo. Por isso a plataforma, né, a tecnologia vai investir no algoritmo. Como eu gosto de falar, né, um post da sua mãe que teve 2 likes nos últimos 2 anos vai aparecer antes para você do que um post do Whindersson Nunes que teve 2.000 em 6 horas. E acho que até para desmistificar o negócio do algoritmo também é algo que as pessoas, tipo, algoritmo, cara, sei lá. O nome é feio, O nome é tipo algoritmo, mas nada mais é, o algoritmo o que é? É um cálculo que entende o seu comportamento para melhorar, otimizar a sua experiência, né? Ele entende o que você gosta mais, onde você clica mais, onde você dá mais likes, onde você engaja mais, e ele entende, ó, legal, tá acontecendo isso, vou mostrar mais conteúdos parecidos com esse para essa pessoa. É otimizar a experiência. O algoritmo nada mais é entender o comportamento e otimizar a experiência. Ponto, né? Porque desmistificar, né, o algoritmo, porque, nossa, o que é algoritmo? O algoritmo, acho que ele está por baixo do capô da inteligência artificial. Exato. Né? Que é o código que vai determinar quais são os pontos relevantes, os pontos menos relevantes, vai cruzar esses dados e vai te dar uma entrega do conteúdo. Perfeito. Se abrir o capô da inteligência artificial, o algoritmo está aqui embaixo. Tá embaixo, exatamente, perfeito. E o que você acha, assim, na opinião de vocês? Um cara que está começando, ele tem que aprender sozinho na marra, vocês indicariam ele fazer um curso e aprender, porque tem muito aquele negócio daquele músico, faça você músico de uma, né, banda de um músico só, né? Ele tem que cruzar, cabecear, fazer o gol, correr, defender, tem que fazer tudo, né? E, cara, e assim, isso está se provando que é muito ineficiente, né? Porque ele acaba não sendo especialista em nada, não faz nada bem e é muito desgastante, né, cara? No longo prazo, isso, cara, consome muita energia, cara, muita, né? Então, você diria que para ele, pô, faça um curso, aprenda, tenha um mínimo de consciência, ou, cara, contrate alguém, um amigo, um parceiro, faça algum tipo de parceiro. O que você diria para esse cara? Qual que é o conselho que vocês dariam? Dependendo do patamar que o artista chega, tem uma hora que ele não vai conseguir gerenciar, por mais que ele seja pró. Sim, em trabalhar em redes sociais. Talvez nem, vai ter tudo acho que e-mail, vai ter agenda de rádio, vai ter entrevista em TV, em estúdio, com sabe muito bem. Mas no começo, rotina. No começo, mesmo depois que você está numa fase mais avançada, e isso já vai ter uma equipe trabalhando junto com você para fazer as inserções de redes sociais, mesmo assim a participação do artista é fundamental. Mesmo quando o projeto está bombado no país inteiro, quando o artista ele está presente, ele faz um vídeo, por mais caseiro que seja, a maneira que isso engaja a audiência é ímpar. Por mais que você tenha uma equipe, combine com a sua equipe em que momentos do seu calendário de inserção você vai ter a sua figura se dirigindo diretamente ao público. É fundamental. Total. Você saber o funcionamento das plataformas, como eu falei, ficar por dentro do que é a ferramenta mais tendência dentro de cada plataforma, vai trazer para você, obviamente, uma fluência maior para criar o conteúdo adequado para cada uma desses meios, né? Mas sem dúvida chega uma hora que você não tem como fazer tudo. Tem que ter equipe. Você precisa expandir o teu alcance, tua capacidade produtiva com uma equipe. Legal. Mesmo assim, tem que estar por dentro, tem que saber quais são os... Forçar, né? Que nem falando com relação à mídia paga que você tinha levantado a bola.
Pô, no começo você pode você mesmo ir lá e se capacitar, buscar. Tem informação, você aprende a fazer tudo hoje no YouTube, né? Sim, não é? Você colocar lá no YouTube, quero aprender a fazer uma campanha de Google Ads, de InStream, de Discovery. Vai ter passo a passo, o próprio Google ele coloca as informações lá para você aprender. Perfeito, gratuito, né? Qualquer um pode aprender hoje. Dá para ser DIY no 360, só que não dá para você ser 360 pessoas. E também não dá para você se considerar um especialista porque você assistiu um vídeo no YouTube. Exato. Também, né? Dá para você ter uma pequena noção, começar a fazer os primeiros experimentos que já te dá pelo menos uma base, né? Exato. E depois de um certo momento, vamos supor que você ficou 1 ano e meio, 2 anos aí operando campanhas de uma maneira bem superficial, mas você entendeu como já é que ele a sair da inércia, né? Você já entendeu como que ele mexe, qual o ponteiro que ele mexe depois do YouTube Studio, no Analytics. Você começa a entender isso quando chega no momento que você já está com uma equipe mais robusta, uma agência vai fazer isso para você tem noção quais são os indicadores de performance que você vai querer seguir. Os objetivos de campanha, por mais que alguém esteja fazendo, você vai validar o resultado daquilo. Legal. Você está falando a mesma língua. Então eu acho fundamental você ter um conhecimento, pelo menos de poder avaliar resultado, de entender propósito de cada ferramenta, né? Legal. Poxa, eu vou fazer uma campanha de Instagram que mande para o Spotify, que mande para o meu próprio Instagram e mande para o YouTube. Peraí, vamos traçar um objetivo. Você soltou o clipe aqui, então vamos fazer uma campanha de vídeo mesmo, voltada para a performance do clipe. Legal. Aí você tem verba disponível, vamos fazer uma outra campanha mandando para um Linktree que mande o usuário para diferentes aplicativos de música. Tem a noção dos objetivos e te ajuda a planejar também, né? E tem uma... Você falou... Não, eu vou fazer um complemento que, como você falou, pô, mas chega uma hora que fica... Né, cansativo, o cara não consegue fazer tudo e realmente eu já vivi isso, né? Porque apesar do NX ter ser uma banda conhecida nacionalmente, tinha muito do nosso braço pessoal, cada um fazendo uma parte do trabalho, né? Eu sempre mais do lado escritório da banda, enfim, trabalhando dentro dos projetos, o Lê na parte da composição, da produção junto com o Di, então era uma coisa que a gente era sempre muito envolvido, mas uma coisa que a gente sempre fala, investir em conhecimento nunca é demais, cara, porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. E se você tem conhecimento em determinada área que um dia você vai contratar, você vai saber gerenciar muito melhor esse serviço do que você cair de paraquedas e não saber nem o mínimo da linguagem para poder trocar. Então, investir nessa parte do conhecimento, saber o mínimo necessário é importante também para qualquer artista. Maravilhoso. E, cara, falando agora inclusive da mídia comprada, acho que uma decisão muito importante quando o artista começa a entrar nesse mundo, legal, tenho R$100 para investir aqui na minha música. Ele vai ter que tomar uma decisão. Exato. Ele vai ter que tomar uma decisão. Aonde ele vai alocar e quanto por cento desses R$100 ele vai colocar em cada plataforma. Então ele vai ter que escolher entre as redes sociais, entre o Spotify, entre o YouTube. Então acho que ele entender os objetivos, o que ele quer. Né? Aonde que vai ser alocado esse tipo de investimento. Então, por exemplo, o que você... Assim, dicas muito rápidas, assim. Você falaria para ele, investe tudo em uma, divide, entende, me fala qual que é o seu objetivo, como é que você diria para ele, como é que ele investiria esses R$100, por exemplo, falando em rede social, YouTube e umas lojas digitais, um Spotify, por exemplo. Perfeito. Tem alguns conceitos que eu acho que é bacana a gente falar antes até de dar uma resposta definitiva para essa pergunta, porque ela realmente tem um mar de opções. Perfeito. Acho que uma premissa que a gente pode assumir quanto mais você subdivide a tua verba, menos impulso ela tem, menos força ela tem. Legal. Então você tem X reais. É muito pulverizado, né? Você vai pulverizar isso para muita gente, isso vai ficar menos impactante em cada uma das frentes que você selecionar. Legal. Então, quando a gente está tratando de uma situação com restrição de verba, é mais legal você priorizar objetivos, entender quais são os seus objetivos mais relevantes para o trabalho que você está fazendo. Por exemplo, eu tenho o meu fonograma. No lugar de ficar mandando gente para o meu Instagram, é importante crescer a base no Instagram? Sem dúvida. Mas soltei o fonograma, vamos dar uma ênfase para pessoas irem para o meu Spotify, para o aplicativo de música de escolha do usuário para consumir esse conteúdo. Como que você pode fazer isso?
putz, a grana é curta, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar por mais tempo, vou criar uma playlist que é de graça. E eu vou ficar fazendo muitos stories e colocar um valor bem baixo disso por um bom tempo, umas 2 semanas, levando pessoas para a playlist, comunicando, olha, daqui é a playlist de músicas que me inspiraram a escrever esse som. Daí você vai engajando gente, pessoas já vão seguindo o teu Spotify. E tem um storytelling por trás também. Exato. E sempre precisa ter inteligência para você de fato amarrar uma coisa com a outra. Tem ações, por exemplo, que a gente faz muito aqui, a gente vê muito resultado, fazer ações de pré-save. Engaja o pessoal que você conhece, que já segue teu trabalho, que já demonstra essa ligação contigo. Fala, ó, dia 15 vai sair o meu som, já salva aqui, ó, eu vou te dar um conteúdo exclusivo se você salvar, hoje tem plataforma para isso. Legal. Você faz um view to unlock, né? Você vê um vídeo, você ganha como prêmio até para você fazer um pré-save de uma música, você coleta e-mails, né? Relacionado a outra pergunta também. Então, ter essas táticas para olhar de uma maneira bem objetiva qual que é a bola da vez faz muito sentido. Pô, você investiu dinheiro num clipe, você vai querer que esse clipe tenha um alcance bacana, né? Até para aproveitar essa verba que você investiu. Pô, você vai pegar e botar de R$100, você vai botar Instagram, Facebook... E você gastou uma energia enorme no clipe. Foca no clipe. Exato. Só fazer uma vírgula também, uma coisa que a gente sempre fala para os clientes, né? Vai fazer um orçamento de um lançamento, né? Vai lançar um single e um clipe. A galera se preocupa com a verba de produção, mas ninguém contempla a verba de marketing, de mídia. Exato. Então você tem lá um orçamento de R$10 mil, pô, tenho R$10 mil para fazer a música, capa... Sobra 1.000 para promover. Não, às vezes nem isso, o clipe sai 12, né? Sai 12, exato. E aí, só que ele chega no meio desse caminho e ele não faz essa projeção, fala, pô, tenho 10 mil. Cara, eu vou gastar 10 mil na produção do YouTube. Fala, não, mas aí como é que você vai expor a parada, mano? Você precisa ter o mínimo de força ali. Exato. Então, dedica, assim, sempre parte do seu orçamento dentro da sua possibilidade. Total. Já contempla se você vai ter que contratar alguém para trabalhar com você nesse projeto, se você vai ter que comprar mídia. Porque não adianta nada você fazer um belo de um produto e ninguém vê. E ninguém vê. Cara, exatamente. Cara, maravilhoso. Tem um ponto que também acho pertinente a gente colocar aqui, uma premissa para assumir, que é muito mais fácil você conseguir converter uma pessoa dentro do ambiente que ela esteja do que levá-la de um ambiente para outro. Olha que é uma premissa importantíssima. Que é algo que não é lá tão subentendido, intuitivo, né? Mas que faz diferença. Porque o cara tá ali no Instagram vendo, você não quer sair do Instagram para ir pro Spotify, ele quer continuar naquele ambiente, ele quer continuar vendo aquelas coisas, ele não quer sair pro Spotify e começar a curtir uma vibe da música. Ele quer continuar ali, né? Então acho que essa conversão, né, de uma plataforma para outra, levar o cara da rede social pro Spotify é muito difícil, é muito baixa a conversão, né? Exato, a taxa de conversão é muito diferente quando você faz um anúncio no YouTube para mandar uma pessoa pro clipe no YouTube ou quando você faz um anúncio no Insta Stories para levar a pessoa pro YouTube. Vai direto para a plataforma e investe lá. Você quem tá lá... Uma taxa de perda muito maior. Então, voltando para aquela questão de você tem uma restrição de verba, olha para o que está o caminho mais fácil. Perfeito. E potencial de entrega tem. Então, você vai olhar, videoclipe, legal, então vamos focar uma verba no Google Ads, porque o YouTube é do Google, meu clipe está hospedado no YouTube, então, além de ter um custo bastante interessante, a minha taxa de perda de usuários no meio do funil vai ser mais baixa. Perfeito. Então, você está rentabilizando mais a tua grana também. Show de bola, show de bola. Chegamos na audiência viral, que acho que é o desejo, é o sonho de consumo de todo artista, né? Cara, minha música vai viralizar, vai bombar, vai explodir, né? Vamos conversar com você rapidinho. E assim, cara, eu acho que tem alguns gêneros que tem um comportamento mais viral, né? Por exemplo, o funk, parece que as coisas acontecem muito mais orgânico, né? Parece que é mais fácil, acho que, não sei se pelo perfil de comportamento do próprio público, talvez um público mais jovem, que é mais digital, que ele tem esse costume de viralizar no WhatsApp, passa com um amigo, faz meme, né? Então eu queria entender até com vocês, tipo, qual que é o que está por trás da viralização, né? É o público, é a estratégia, é o que o cara comprou. Como é que se dá esse processo de viralização assim na visão de vocês?
São todos os fatores que você falou juntos. Totalmente, cara, porque falando em nível de gênero, né? O Brasil, como a gente sabe, de gênero musical é muito mais voltado para o popular, para gêneros como o funk, como o sertanejo, como o samba, como o pagode. Ele está muito mais fixo nesse segmento, né? MPB também, só que a MPB entra em um outro lado um pouco mais que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas a música no Brasil, culturalmente falando, ela é usada muito mais para entretenimento, para diversão. Então as pessoas, a maior parte das pessoas, ao meu ver, elas procuram a música para se entreter, para se divertir. E as pautas, né, os temas das músicas de funk, até de sertanejo, voltam muito para essa coisa da diversão, da bebedeira, do cara que está sofrendo de amor, ou ligado à dança, ligado a coisas que são divertidas realmente. Então, isso naturalmente, esse gênero e pela cultura de consumo do brasileiro, pá, dá um match violento. Legal. Então já tem ali uma possibilidade grande de viralização desses gêneros, muito né? Como a gente está falando. Agora, a questão de oportunidade, às vezes você pegar um tema que está muito em alta, né, e falar, pô, vou trabalhar, todo mundo fez música sobre quarentena agora. Você digitar quarentena no mano, sei lá, 50, a gente lançou uma música também que chama Quarentena do Renan Augusto, que é uma música linda, inclusive, mas... E a do Ralph também, tem duas. É do Quarenteneiro, do Ralph, que é muito engraçado, assim, uma puta sacada, e viralizou. Essa música viralizou, inclusive. Eu vou contar um pouco depois desse caso. Mas você pegar essa oportunidade, né, o tema que as pessoas realmente vão aderir e falar, nossa, que legal, mano, dá pra fazer uma dancinha, um meme. Aí, de repente, você pega também essa oportunidade, esse tema, o gênero que tem maior aderência, a parte cultural das pessoas de usar a música como diversão, como entretenimento. Aí você pega, pô, aonde que viraliza o negócio mesmo? Cara, lá no TikTok, mano, você botou ali uns 3, 4 influencers pesado, mano, joga lá o challenge pra eles fazerem, mano, põe ali a indexação do hashtag e, mano, taca a pau na divulgação, de repente você vai ver, bum, explodiu no TikTok, explodiu no Spotify, que é um movimento que a gente tem percebido que o Spotify adere aquilo que tá, olha no TikTok e fala, ó, isso aqui bombou, eu tô aqui, vai favorecer editorialmente algumas coisas. Então, é uma junção de fatores. Aí um caso que aconteceu, né, que a gente falou do Ralph the Kid, que é um artista do nosso selo, né, da Tintel Music, moleque brilhante, assim, né? É até engraçado de ver como que as fases, né, da vida, né? A gente tem uma distância de 10 anos, mas como a cabeça muda, né? Ele é produtor, ele é produtor, artista e trapper, né? Então, e é um puta moleque engraçado. Ele tava um dia em casa, né, produzindo, aí produziu uma base lá, botou uma letra, aí, pô, legal, tava com o brother, vamos lá no mercado gravar um clipe. Aí ele foi de madrugada no mercado com uma câmera. Cara, é hilário, muito mano, e ele é muito foda, assim, um puta artista. Ele foi com uma câmera, ele com o brother, mano, escreveram ali um roteirinho e tal, gravaram o clipe. Aí eles voltaram pra casa dele, ele terminou de mixar, masterizar a música, editaram o clipe, de manhã botou no ar. Ele não me avisou nada. Aí eu recebi a notificação, Ralph the Kid, acaba de publicar no vídeo. Eu falei, ô mano, e aí? Ah, cara, tava de madrugada e rolou isso e tal. Eu falei, não, cara, a gente precisa fazer CRC, botar tudo na linha pra distribuir. E cara, assim, em uma semana deu 100 mil views. Ele é um artista que tem, eu não lembro de cabeça, ele tá com 20 mil inscritos no canal, mais ou menos. Mas, pô, deu 100 mil views numa música que jogou assim, sem avisar nada, orgânico. Aí a gente foi, pegou, né, trouxe isso, distribuiu nas lojas, fez um plano de marketing, conseguiu desenvolver, o negócio despontou e virou uma das principais músicas hoje que ele tem, porque ele pegou um tema, fez uma brincadeira, né, com esse tema e a galera pirou. Autêntica, né? Autêntico. E era cara, uma isso coisa... faz diferença, tanta diferença. Muita diferença. Cara, então, acho que é um case de aplicação, né, seria. Total, e tem o lance do timing, né, cara? O timing, tipo, da ideia, do aquecimento, daquele e hoje trending, tá muito diferente o timing, né? Tá. Acho que isso é um negócio que músicos que estão na estrada já faz um tempo devem estar sentindo bastante essa mudança do ambiente mesmo, né? Do ambiente online que trouxe essa perecibilidade, né, do produto de uma maneira muito mais acelerada. Então eu acho que isso daí é um ponto de destaque mesmo em como estão as coisas hoje. Fê, você falou do funk. Eu acho que é muito interessante analisar o caso do funk, como isso está presente hoje no Brasil. E eu acho que, assim como o Conrado falou, né, os ritmos populares, que é o que tem
uma maior massa, né, um maior percentual da população brasileira vai ter acesso e vai se identificar com aquilo. Eu acho que o funk ele tem algumas características que colocam ele muito na frente com isso. Primeira delas é por ser uma linguagem muito fácil. Não só de letra, mas da temática, a batida, é tudo muito simples, mas é muito forte. Então, assim, aquela batida no contra, isso daí é o que eu acredito que até vai ficar de herança para a música brasileira quando a onda maior do funk passar. Isso eu acho que ainda vai ficar de característica de música brasileira para o futuro, sabe? E a maneira que eles se comunicam, ela não tem muita barreira com o que é a linguagem popular. Sim. Então a adoção disso é muito mais quente, muito mais propícia. E por um outro lado também, acho que a gente tem que analisar contexto, porque isso faz completa diferença. Como o exemplo que o Conrado citou do Ralph the Kid com a quarentena, sim, teve um monte de gente falando sobre quarentena e tal. A maneira que ele colocou foi uma maneira que todo mundo está se sentindo meio assim. Não vou entrar em detalhes da letra, porque tem uma parte que pode ser considerada para maiores de idade, mas é bastante pertinente com a realidade, então a pessoa se reconhece naquilo. Acho que no funk tem a mesma coisa, cara. E aí, analisar contexto dentro do funk também acho que conta um pouco pra gente do momento que ele tá agora. O funk ele surgiu, né, em comunidades no Rio de Janeiro, ele tem uma especificidade, né, de como ele começou a ser produzido, de como ele nasceu. Dentro desse meio, a inclusão digital é mais recente. A adoção da utilização de smartphone, por exemplo, é mais recente. Então, tudo isso o contexto casa com outras variáveis que compõem. Agora você pega, por exemplo, uma maior adoção de smartphone nos últimos anos pela população que está mais próxima ao que é a raiz do funk. Sim. Isso está aumentando o consumo desses conteúdos dentro de plataformas como o YouTube, por exemplo. E isso vem mudando também, como a gente comentou antes da gente começar aqui, né? Hoje uma operadora dá acesso a redes sociais ilimitado para planos pré-pagos, que geralmente tem uma banda de internet muito mais ilimitada, né, para o usuário. O que antes ele entrava no YouTube para pegar a música, baixar e colocar no celular dele e depois ficar ouvindo offline, hoje ele consegue dar play no YouTube porque ele tem mais opção, ele não vai ouvir só as músicas que ele salvou no celular dele. Perfeito. Ele vai ter a música on demand. Perfeito. Agora, nos parece que os grandes aplicativos de música também estão tomando atitudes para ter uma maior inclusão e diversidade em classes sociais também dentro dos aplicativos. Mas ainda é um caminho que está acontecendo, ainda não está concluído. Você pega o público-alvo, né, o perfil do público do Spotify, por exemplo, ele é ainda mais AB. Então, olhando todo esse contexto, você vê que tem, além do público que já é muito próximo da fonte, do nascimento do funk, ela tem maior inclusão, então ela começa a ter mais representatividade dentro dos números que a gente vê nas métricas de digital, então isso já ajuda a aumentar muito o número. E outro também que o funk ele evoluiu e ele quebrou barreiras. Então o funk passou também a ser socialmente aceito em outras camadas da sociedade. Similar ao que aconteceu com o sertanejo há um tempo atrás, né? Que era muito regional e foi aceito. Para as capitais, quebrou barreiras. Não, perfeito. E tem uma outra coisa que a gente gosta, que é muito bacana, né? Um estudo feito da parte de comportamento, né? As pessoas de 16 até 24 anos, elas aceitam mais coisas novas. Sim. Elas estão mais dispostas a ouvir coisas novas. A partir de 24 anos, você começa a diminuir a sua própria curiosidade de ter. Você começa a ter já um gosto mais formado, puxa, não quero coisa, eu quero escutar aquilo que está na minha playlist, aquilo que eu já gosto. Você não fica, né, ouvindo coisas novas o tempo todo. Então isso também pode ser uma característica da viralização, né? O público mais novo tem mais a tendência de estar mais aberto para coisas novas, né? Então, show de bola. E tem um tema que é até polêmico,
Que, cara, as pessoas, principalmente os músicos, né, os artistas, sempre falam, poxa, aqui no Brasil é só porcaria, pô, é só música ruim que funciona, porque não sei o quê, e é um tema super polêmico, né? E, cara, eu gosto muito de falar que se uma música tá dando certo, independente da parte do desenvolvimento humano que tá por trás, né, artístico ou musical, se aquela música tá performando, tá viralizando, é porque tem muita gente se sentindo representada por aquela música. Exatamente. É isso. É democrático. É democrático. O quanto você, músico que tá ali atrás, né, metendo pau, falando mal, você tá fazendo música que tá representando quem? Você mesmo? Você e o seu amigo? Você e a patotinha? Poxa, né, a música, ela funciona, ela começa a romper barreiras a partir do momento que você representa, né, se outras pessoas se sentem representadas, né? Exato. Aí, aí as bandeiras são levantadas, né, o que você defende, o seu propósito, aquilo que a gente estava falando, poxa, do lado mais intangível, abstrato da música, né? Cara, o que está por trás? O que você tem para falar para as pessoas? Por que alguém deveria parar um minuto da vida delas para ouvir você? O que você está agregando na vida delas, né? Eu sempre pensei, de novo, contra a música não tem argumento. Essa frase é muito boa. Contra a música não tem Mas argumento. é tão fundamental mesmo que se você errou aí, nem adianta seguir muito, cara. Não, você não consegue nem ligar o carro, né, literalmente. Contra a música não tem argumento e uma coisa que eu sempre vi, sempre usando o caso, lógico, do NX, porque acho que é o maior exemplo que eu tenho, tudo que a gente lançava do NX, a decisão também das músicas, né, que iam ser trabalhadas, eram músicas muito verdadeiras, que realmente eram sinceras, né, quando ia lá escrevia a letra, era sempre com uma história real, né? Todas as músicas do NX, na verdade, são histórias reais. Não sei se tem alguma que foi matemática, às vezes, que ele inventou na cabeça dele, mas sempre com embasamento. Então, foi muito sincero da forma como foi escrita, né? Foi de verdade, autêntica. Então, isso quando bate na pessoa, também bate de forma autêntica. Ela se sente, exatamente o que você falou, representada. Perfeito. Né? Porque também tem um outro lado da música que ela é subjetiva em alguns momentos. Então, o que eu entendo de uma música pode ser diferente para você ou para você. Exato. Mas que se aplicam em várias situações, então as pessoas também se sentem representadas pela subjetividade que ela tem. Quando isso acontece de fato, é aí que você vai começar a ver todos os seus ponteiros começarem a mexer. E a gente tem que ser muito criterioso em separar o nosso gosto pessoal do que é o gosto popular, porque tem aquela velha ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então quem somos nós para ir contra a voz do povo? Tem aderência, o Brasil tem um perfil cultural de muito mais segmentos populares, essa aderência, porque se sentem representados, usam música muito para se entreter, do que muitas vezes com uma mensagem de motivação, de superação, enfim. Então eu acredito muito dentro desse lado mesmo, dessa entrega de, cara, primeiro de tudo, é a ponta da pirâmide, cara. Não sei se a ponta é a base, a música, né? Onde você colocaria isso da música? Ela começa aqui em cima ou ela seria embaixo? Cara, eu colocaria embaixo porque ela é que sustenta, né? Acho que nesse conceito de, cara, ela sustenta tudo, então ela tá embaixo, tá sustentando, né? Ela é a parte mais importante. E o que você falou é um paradoxo que é muito, muito louco, né? A voz do povo é a voz de Deus. E você também não pode fazer algo que não seja a sua verdade, né? Então, cara, não dá pra você fazer uma coisa só pro seu público, também não dá pra fazer uma coisa só pra você. Acho que o equilíbrio nisso é uma coisa muito importante. Sem ser autêntico, você não perdura. Exato. Agora, só pensando em você também. A gente não pode subestimar quão Você não sábio viraliza. é o consciente coletivo. Perfeito. É sábio, por mais que seja intrínseco, por mais que seja subentendido, seja algo Perfeito. emocional, ele é sábio, consciente coletivo. Perfeito. Então, algum lado teu pode bater bem com o que é o coletivo. Qual que é o teu lado que faz mais sentido? O artista ele tem coletivo. várias possibilidades artísticas, várias, né? Exato. Pra você entender. E, cara, chegamos aí no nosso último assunto da audiência, que é a audiência conquistada, né? Acho que também tá aí entre a viral ali, você conquistar a audiência, né, de mídias especializadas, né, da TV, né, de sites, blogs, né, da imprensa. Eu acho que é o desejo objetivo de todos os artistas, porque quer dizer que ele está tendo relevância, ele está se tornando importante, inclusive para todas essas mídias, né? Essa mídia entende que esse artista é importante.
E aí tem um ponto aqui que é muito legal, muito importante, porque na nossa jornada, né, aí de 15 anos trabalhando com música, a maioria dos artistas, o desejo dele é ir pra TV, é ir para o programa, é ir pro Faustão, o cara quer ir no Faustão, quer ir no Jô Soares, quer ir não sei o quê, né? Ele quer ir, uma das coisas que ele mais quer é a assessoria de imprensa. Putz, eu quero uma assessoria de imprensa para me colocar ali no programa, eu quero ir pra TV, parece que a TV já é aquela parte do status, do glamour. Putz, estou indo na TV, estou na rádio, já cheguei. E ele quer já antecipar e fazer isso no começo, já fazer, né, contratando uma assessoria de imprensa, que é fundamental, assim, é um trabalho assim, fundamental na construção de carreira. Mas quando é o momento que ele tem que contratar a assessoria de imprensa? Então, o artista que está ali, então a gente gosta, né, até no código falar que nos 10 estágios de carreira, né, todo mundo começa no entusiasta e quer chegar no ícone, e existem essas 10 etapas. Quando é que vocês acham que é importante o artista ter assessoria de imprensa para ajudá-lo na construção de carreira dele? Olha, Fê, eu acho que é na consolidação do posicionamento digital dele primeiro, né? Porque ele tem que ter uma base, tem que gerar interesse nas pessoas, tem que ter... o assunto tem que ser ele naquele momento, e onde o assunto rola muito mais rápido é nas redes sociais, enfim, como a gente sabe, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Então, se tem essa efervescência do assunto desse artista, os veículos de mídia offline se interessam. Pô, peraí, se ele está gerando toda essa conversa, todo esse engajamento e interesse, se eu trouxer, ele escalar ele aqui... E mostrar para a audiência. Porque ele já tem uma validação, né? Nenhum veículo. Isso é uma coisa importantíssima de falar, gente, importantíssima. Vamos lá, tentar simplificar o conceito, né? O veículo de mídia é um espaço publicitário. Perfeito. Resume isso aí. Então, se ele vai colocar o seu clipe ou vai te chamar para uma entrevista, ele está usando parte do tempo que ele vende. Ele tem que escolher. A partir da coisa que ele põe uma coisa, ele abre mão de outra, né? Exato. Então, se ele vai colocar você naquele espaço de programação, seja na rádio, na televisão, num destaque, numa matéria, ele tem que ter certeza que aquilo vai ter uma volta para ele. Ou seja, que essa matéria, que esse clipe vai gerar cliques, que vai gerar... Que é interessante para o público dele. Que é interessante para o público dele, que o anunciante vai trazer o público, que o anunciante vai se valer desse público também. Então é uma tomada de decisão. E ele só vai fazer isso com uma validação de que, tô vendo esse cara, ele gera... o cara lançou o clipe faz 2 semanas, está com 5 milhões. Não, peraí. Se eu trouxer esse cara, eu vou trazer essa audiência junto comigo. Legal. Meu anunciante vai ficar felizão. Então esse é o conceito. Então não adianta você querer construir a casa pelo telhado, você tem que começar botando alicerce, fazendo as pessoas comentarem sobre você. Quando você sentir, na verdade, ou você ou propriamente a sua equipe, manager, empresário, o que seja, sentir que fala, agora a gente gerou o assunto, a gente virou pauta no digital e você está estabilizado aqui. Não estabilizado, mas está em crescimento. A gente pode começar a bater na porta, mostrar ali um media kit bonitão, mostrando sua evolução de números e dados e tal, e aí vender você como pauta para esses veículos. Então acho que faz a base primeiro, consolida esse posicionamento. Show. E aí depois você fala, agora vamos para as cabeças, porque aí, como a gente fala, é next level shit, né? Você vai fazer aí um tiro de canhão grande. Tem uma coisa que a gente gosta muito de falar, que no começo, né, dessa jornada de construção de carreira, o artista ele passa por diversas fases, né? Ele tem que tomar a decisão que ele quer ir profissionalmente, ele tem que fazer o primeiro protótipo do projeto dele, o primeiro single, o clipe, ele tem que se entender como artista, entender o que é, qual que é a melhor expressão, qual que é o conceito dele. E muitas vezes o artista, né, a ansiedade ela mora, né, dentro do artista, é uma coisa muito grande, que aconteça mais rápido, que seja, né, o imediatismo e tal. E aí nessa ansiedade, talvez ele esteja querendo mostrar para um número muito grande de pessoas algo que nem ele mesmo acredita tanto, ou que daqui a um mês ele vai olhar para trás e falar, cara, não tem nada a ver comigo aquilo que eu fiz, cara, eu não sou aquilo. Quando o cara coloca o lugar que ele quer chegar na frente do caminho que ele tem que percorrer. Exato, né? Então assim, ele nem chegou naquele momento e falou, cara, eu sei, cara, tenho confiança, eu tenho convicção e mais, eu tenho validação que as pessoas também estão gostando disso que eu me propus a fazer. Sem dúvida. Né? Então assim, acho que isso é um ponto até para artista ter essa consciência, poxa, quando você quer escalar, mostrar para muita gente, uma mídia maior,
tenha certeza daquilo que você, né, tá mostrando, né? Tenha certeza daquilo que você... Tenha clareza e confiança do que você está mostrando, algo que é o seu caminho, que é o que você vai seguir. E não que daqui a um mês você vai virar para trás e dizer, meu, cara, que besteira que eu fiz, cara. Não tem nada a ver comigo isso daqui. Mas isso já foi. É fundamental. Fundamental. Né? E mais, não basta só você pegar e criar a música perfeita, fazer esse conteúdo, aí eu vou colocar em maior exposição que eu conseguir. E aí? E depois? Então você tem que olhar o teu caminho, você tem que ter já uma programação de coisas que... Não é o som que você vai fazer o próximo. O que vai vir depois. E daqui é um single, que depois eu vou lançar mais 3 singles, e quando lançar o terceiro, junto vai vir um EP com mais 2 faixas, vão ser 5 faixas, e aí tal single vai ter clipe, tal single eu vou fazer uma live, tal single eu vou fazer uma promoção na ação de pré-save. Toda essa programação do que é o que você quer percorrer mais pra frente, se você não tem essa visibilidade, por mais que você consiga até viralizar um som e explodir, conquistar a atenção de veículos e tal, se você não tem a continuidade nisso, você some depois e vira aquele one hit wonder, né? Cara, tem um conceito que a gente gosta muito de usar, que é o da jornada do fã. Cara, é um conceito maravilhoso, né? Que o fã ele tem que tomar várias decisões até chegar nesse ponto dele te indicar, te viralizar para alguém, né? Então, primeiro você impactou o fã na mídia, seja ele numa rádio, numa JBL, no Spotify, no YouTube, você impactou esse cara. Se esse cara gostou de você, ele tá ouvindo, se ele gostou, ele tomou uma decisão de querer saber quem é. Eu quero dizer, cara, que música é boa, quem é esse cara? E aí, o que ele vai fazer? Normalmente, ou ele pega o celular e liga o Shazam, pra ver, opa, deixa eu ver quem é esse cara. Ou ele grava um pedacinho da letra, põe no Google, um pedacinho e fala, putz, já sei, entendi. Então, primeira decisão, ter a curiosidade de querer saber. Uma vez que ele te buscou e entendeu, ele vai ter que tomar outra decisão. Ele vai ter que tomar uma decisão se ele vai querer te seguir ou não. Porque ele vai olhar pro seu conteúdo. Fala, deixa eu ver se esse cara é legal aqui. Pô, deixa eu ver quantas músicas ele tem, deixa eu ver como é que ele se comporta aqui e tal. Cara... Quero receber mais ou não? Quero entender um pouco, quero saber mais desse cara, né? Vou seguir. Depois que ele seguir, ele tem que tomar outra decisão. Será que eu vou engajar com esse cara? Eu vou curtir as coisas dele e vou comentar? Né? Outra decisão que ele tomar. Vai depender do quê? Do comportamento do artista. O que ele está fazendo, como é que a consistência, né? A qualidade dos conteúdos. Depois disso, ele tomar outra decisão, que é, de fato, beleza, eu vou comprar alguma coisa desse cara? Depois que eu estou engajando aqui, eu vou comprar, eu vou até um show, eu vou uma oportunidade que ele mostrou, o que é que seja. E aí ele decide se ele vai te indicar para outras pessoas. Legal, cara, olha esse artista aqui, meu, olha isso, meu, segue esse cara que é fenomenal. Cara, o cara lança cada música assim, assado, o cara fala sobre isso, fala sobre aquilo, né? Então essa jornada é muito conectada com o que você falou. Você quer ir se expor para uma grande massa, o que você vai fazer depois? O elo da corrente, ele está firme? Você vai conseguir manter essa pessoa? Quem for te buscar, que foi impactado ali naquela TV que você sempre sonhou em, quando ele gostar de você, ele for na sua rede social, o conteúdo vai ser aquele que está lá? Você vai conseguir prender esse cara, né? Então acho que essa parte, né, de ter essa consistência, ter esse plano, ter essa consciência do que você tá, né, de tá falando, né, sendo muito coerente, né, sobre a sua postura, o seu propósito, a sua narrativa, a sua dinâmica, é importantíssimo para que esse elo não se quebre, né? Porque então o cara vai lá, putz, muito legal, bacana, mas poxa, resultado final não deu nenhum. Foi e acabou. Aquilo é exposição, né, Fê? É exposição. Se você busca exposição, é melhor você estar com bala na agulha para corresponder. Tá preparado, né? Porque você está aumentando a demanda para você. E aí, você vai trincar com conteúdo, com o que precisa, para quem falou, não, vamos ver esse cara. Só que no lugar de 15, agora são 1.500 ou 150 mil. E aí, você vai corresponder, você vai trazer de volta, e a pessoa vai gostar disso. Ela vai querer saber mais de você, isso tem coerência com o que você é, com o que você faz. Você tem algum plano para que quando essa pessoa, como o Conrado gosta de falar, né? Convidei para minha casa, entrou na minha casa, chegou aqui e tinha coisa para ela fazer, ela curtiu, ela ficou um pouco mais. Legal, vai acabar em 15 minutos ou amanhã você tem coisa nova, semana que vem tem mais coisa nova, você mantém a pessoa.
é um relacionamento. Se você não nutre esse relacionamento com coerência, com carinho, né, com atenção, é tanta oferta que é dores pro usuário pegar e falar, olha só que me chamaram aqui, e ele já vai pro outro lado. Não é 0,1. Rapidinho. É muito rápido. Gente, cara, obrigado, meu, demais pelo papo, cara. Foi incrível. Cara, obrigado por compartilhar um pouco da experiência de vocês, da vivência de vocês. Lembrando, pessoal, sigam, né, para mais informações, né, conhecer um pouquinho mais o trabalho da Arte Intel, @arteintelmedia, né? Pessoal, também sigam aí as redes sociais da Stream, porque vem muito mais conteúdo bacana, né? E tá só começando, essa aqui é a primeira temporada do Código Stream. Obrigado, Arte Intel, obrigado, Conrado, obrigado, Gus, valeu, equipe, obrigado, tamo junto. Valeu, gente.